E cuscuz combina com teologia, rapaz? Oxe, descer besta, bicho besta. Cuscuz combina com tudo. Hoje o dia vai ser massa, galera. Meu nome é Ediel Siqueira e tô aqui pra falar uma coisa. Será que a mulher, ela tem que ficar em silêncio em todas as horas do culto? Olá, meu nome é Simeia Meldrum, eu sou pastora na Igreja Anglicana desde 1990 que eu fui ordenada e tem sido uma bênção quando você tem convicções do seu chamado. No início foi difícil, mas depois os frutos são provas, né, desse chamado. Amém, amém. Olha aí, pessoal. Vocês já estão tendo uma ideia do que a gente vai estar falando. É isso mesmo. Ordenação feminina é a pauta dessa semana para a gente comemorar o mês da mulher. Então, nada mais como chamarmos uma pastora para falar sobre esse assunto, né? Mas antes de tudo, com a palavra patroa. Olá, olá. Aqui quem fala é o Alex e nós estamos no momento A Patroa. Olá, olá. Aqui quem fala é Júnior e a patroa deixou a gente na mão novamente. De novo, né? Queridos, nós estamos querendo aqui passar algumas informações muito importantes para vocês. Basicamente, a nossa agenda. Temos algumas programações muito especiais e é muito importante você estar atento ao que vai acontecer e o que o Cuscuz Cash vai estar promovendo. Por exemplo, dia 28 de março, teremos o workshop da UREV Recife com os temas... Vamos falar sobre fotografia. Quem vai estar abordando esse tema será a Renata Siqueira. Quem é a Renata Siqueira? A patroa. Quem manda é ela. E os deuses falsos, que estará o nosso querido amigo pastor Anderson Silva. Vai ser muito legal. E se eu fosse vocês, eu não perdia nada disso. E também não vamos esquecer de falar sobre o nosso padrinho, né? Que é o ponto alto aqui da Hora da Patroa. Rapaz, nós estamos com a expectativa já há algum tempo. Gente, quem vai ser o nosso primeiro mantenedor? Está aí lançado aí o desafio. Quero saber quem é que vai ser o primeiro a se inscrever e poder também, claro, abençoar aqui o Cuscuz Cast para que possamos avançar um pouco mais em alguns projetos que Deus tem colocado no nosso coração. E nós estamos orando e contando com a sua ajuda também nessa nova etapa. Com certeza. E eu tô até pensando aqui, será que vai ter lembrancinha pro primeiro? Por quê? E aí, por que não, né? Por que não? Pronto, fica a dica. Tamo aí, estamos esperando por vocês e vamos embora para esse podcast de hoje que tá muito massa. É o mês das mulheres, então só vai ser, tema top. Fica com Deus, Deus abençoe e fica atento aí o que vai acontecer agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pastora Simeia, muito bem-vinda. Gente, para vocês terem uma ideia, a pastora Simeia foi unanimidade quando a gente estava pensando em quem a gente ia chamar para falar sobre o assunto. E a gente tendo dificuldade, quem é que conhece, quem é que tem o contato e tal. E aí o nosso amigo Evaldo Rodrigues, aquele mesmo que apresentou, que trabalhou com a gente no fórum, falou sobre acolhimento familiar e disse, rapaz, ela foi minha pastora, então eu tenho contato dela e graças a Deus e depois a Evaldo, a gente conseguiu entrar em contato. Muito bem-vinda, pastora. E aí eu queria saber da senhora um pouquinho sobre a sua história. Como foi que a senhora chegou até onde chegou e o que a senhora tem feito hoje? Eu quero agradecer esse convite, a confiança, e é um privilégio estar aqui com vocês. E espero que esse momento juntos aqui possa ajudar algumas pessoas. Bem, a minha história começa que eu nasci no lar evangélico. Né? Meus pais, eles se conheceram na adolescência e se conheceram na igreja. Então, todo o casamento deles, né, já foi baseado nos princípios cristãos. Né? Eles casaram cedo, mas casaram convictos de que esse casamento era fruto de oração. Então, meus pais oravam pelo cônjuge, né, desde criança. Isso é muito bom, porque a gente já cresce sabendo que há uma direção de Deus. Nós não somos filhos, né, não somos filhos assim por acaso. Nós nascemos numa família que foi
projetada, planejada e abençoada. Isso é muito bom, mas nem sempre pode ser assim. Então, aí eu nasci no lar evangélico, desde pequena acompanhando meus pais na igreja, e eles eram líderes na igreja. Então, a liderança da igreja era uma coisa que para mim era muito natural em casa, ver meus pais preparando, planejando, reunindo. Isso para mim foi o cotidiano normal e muito prazeroso. Porém, na minha igreja não existia mulher pastora, ninguém falava em mulher pastora. O máximo que ela podia fazer era dirigir o culto de oração, né? Evangelizar. A mulher era assim, era tida como assim, ela tinha o seu papel importante, mas ela era o apoio, né? Como se fosse o apoio. Papel de liderança, muito pouco. Eu até recordo quando minha mãe disse assim, que eu estava entrando na igreja, eu acho que eu tinha uns 3 para 4 anos, e eu já evangelizava, que mamãe disse que eu pregava o evangelho a todo mundo. E aí um irmão diácono disse assim, essa criança, se ela fosse um menino, ela seria um pastor. Mas como ela é uma menina, ela será uma missionária. Então mudou o sexo, mudou a função na igreja. Exatamente. E assim, eu cresci nisso, né? Nessa ideia de que eu não poderia ser nunca pastor, e nem passava pela minha cabeça. Mas eu já evangelizava desde criança com minha avó, né? A gente saía pelas comunidades, ia para a praça. No domingo, a igreja, todo domingo. Manhã, escola dominical, à tarde, evangelismo, à noite, culto e aguardar os convidados. Então, eu já ficava na porta da igreja ansiosa para aguardar os convidados. Isso foi minha infância, eu digo assim, questão de igreja foi a base de tudo, né? E aí, com 14 anos, eu comecei a ouvir sobre missões e eu comecei a despertar e Deus realmente tocou meu coração por missões. E foi até com o Gesiel Botelho, né? E aí eu digo, gente, como é, sabe, como Gesiel Deus... Botelho Sim, na época... Ali, né, na época... Botelho, pai do pastor Marcos que Botelho, ele, da Glocal. isso, porque ele era dos Jovens da Verdade. Isso, ele ainda está lá. Ainda tá lá. E aí... né, nesse chamado, eu pensava assim, para muitos anos, bem lá na frente, né, que eu estava estudando, e aos 18 anos, quer dizer, antes dos 18, eu terminei o ensino médio e fui para a faculdade. Só que nesse período de matrícula da faculdade, aí foi quando Deus apertou meu coração e disse, não, é seminário. Então foi um choque para os meus pais, mas eu fui para o Seminário Batista do Norte. E lá no Seminário Batista do Norte, eu fiz alguns anos e casei, encontrei meu marido na igreja anglicana, né? Ele era missionário e veio para cá como missionário. Nós casamos e começamos a plantar igrejas, trabalhando. A princípio era com escola dominical, com jovens, mas depois fomos plantar igrejas. Fomos para a Bahia e depois o bispo nos chamou para Olinda. E foi aqui que nós começamos a plantar igrejas. Então, nesse período, eu estava já dirigindo a igreja quase. Quando ele viajava, eu que ficava na frente da igreja. E praticamente era uma liderança partilhada. Mas até então, aí nessa época, não eu tinha era ordenação, só... Não. Membro de igreja comum. Membro de igreja e missionária com ele, né? Aí nós fundamos aqui a Paróquia Emanuel, que fica logo aqui. Eu participei, né, da fundação mesmo. Eu que ia para a rua, conhecia o povo, chamava para os cultos lá em casa. E depois conseguimos comprar aquele espaço. Compramos a casa, o terreno, e depois tinha um supermercado do lado. E nós compramos. Então, praticamente, eu que fui arquiteta daquela reforma toda ali. Na época, eu lembro que assim, a igreja causava um impacto muito grande em Olinda, porque era uma igreja bem central e que o povo gostava de ir, porque era uma igreja que tinha uma responsabilidade social bem forte. Foi então o bispo da época, ele me chamou e disse assim, Siméia, você tem tudo para ser uma pastora. Por que você não pensa nisso? Nós vamos ordenar a primeira pastora anglicana aqui no Brasil, vai ser em Jaguarão, no Rio Grande do Sul. Eu quero que você vá. E aí eu fui para essa ordenação e quando chegou lá eu olhei, realmente Deus tocou meu coração. Não porque era uma mulher somente,
mas eu vou ser bem sincera. É porque a diferença da linha teológica me deu uma sensação de zelo, sabe? Quando eu olhei a linha teológica que estava atraindo as mulheres, era aquela linha feminista, era aquela linha de uma teologia liberal, né? E aí Deus tocou meu coração. E ele disse assim: eu te ungi desde o ventre da tua mãe. E eu vendo aquela ordenação, foi que eu voltei dizendo: não, eu tenho que ir, mas tenho para fazer diferença. Deus confirmou no meu coração. Foi uma bênção, uma bênção. História linda, viu? História linda. Até balança um pouquinho a gente. Eu falo porque, assim, a gente vê ali a igreja anglicana Emanuel, sempre, desde que eu me entendo por gente, eles têm aquela pegada social forte ali, a creche. Eu acho que quando começaram a creche, acho que não tinha igreja evangélica fazendo creche em Olinda, não me recordo. Depois foi que Deus foi despertando outros irmãos de outras comunidades para isso. Mas é sempre bom ter alguém que deu o pontapé, né? A senhora falou aí a respeito na igreja que a senhora fazia parte, quando era pequena, que não, se fosse um homem virava pastor, né? Se fosse uma mulher vai ser missionária, né? Eu vou logo bem direto assim. A gente pode encontrar relatos bíblicos onde existe a mulher pastora hoje? Olha, com certeza. O que nós precisamos olhar é quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que reconhecer que a sociedade do Antigo Testamento era uma sociedade totalmente orientada e dominada pelo homem. Era uma cultura, né, uma cultura dominada pelo homem. E então a história ela gira em torno dos patriarcas, dos filhos dos patriarcas, né, dos cerimoniais. Porém, as filhas e as mulheres, não. Elas eram quase que colocadas assim à parte, né? E aí nós vemos essa sociedade e a gente faz duas perguntas para a gente poder entender como a gente vai ler, né? Primeira pergunta: será que a visão do Antigo Testamento sobre este aspecto, homem e mulher, ela é completa? E tendo em vista que Jesus, no Novo Testamento, ele teve outro tratamento para as mulheres. Jesus não seguiu o padrão cultural, né? Segunda pergunta: e para nós hoje, será que o padrão de dominação masculina do Antigo Testamento é um conceito ordenado por Deus e devemos olhar como conceito inviolável? Entende? Então, tendo essas duas perguntas como base, você vai entender por que as mulheres elas tinham momentos em que elas faziam tudo que um homem fazia, mas ela não recebia o reconhecimento por causa da cultura, né? Tanto que, assim, na sinagoga ela não entrava, ela tinha o lugar das mulheres ficando fora, mas ela observava, né? E Jesus foi o contrário. Jesus incluiu a mulher. Ele trouxe a mulher, né? Então Jesus sempre estava cercado de mulheres que tinham sido libertas, que tinham sido curadas, estavam ali ministrando como qualquer outra pessoa. Então, nosso olhar acerca do tratamento que se dava à mulher na Bíblia precisa mais do que apenas uma leitura. Uma leitura literal. Precisamos avaliar a cultura, os costumes e os hábitos, né? Os conceitos que se tinham sobre mulher. E após da ressurreição, a gente vê a maneira como Jesus ele se comportou. Não somente durante o seu ministério público, mas principalmente no momento que culminava o seu ministério, que era a ressurreição. Ele escolheu aparecer primeiro para quem? Para as mulheres. Não é? E aí, caso ele seguisse a ordem da criação, como alguns defendem a questão da liderança feminina pela ordem da criação, se ele seguisse a ordem da criação, ou o valor de gênero, ou a cultura do povo escolhido por Deus, Jesus não teria outra atitude. Ele teria aparecido primeiro para os homens. Mas não foi o que aconteceu, né? Jesus fez novamente algo novo.
valorizou o papel da mulher na propagação das boas novas. E aí é quando a gente lê em Mateus 28, 9 e 10, que diz que, de repente, Jesus as encontrou e disse: salve. Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Então, mesmo numa cultura patriarcal, Jesus ele faz algo novo, ele traz como um resgate do que foi perdido na queda, né? E Jesus ele diz, né, ele mostra pelos seus atos, pela forma como ele trata as mulheres, que os valores são iguais. Funções, ou talvez perfil diferente, mas valores iguais. Então, a gente vê na Bíblia os traços da liderança feminina e, principalmente, ele culmina com Jesus. Né? É como se Jesus, no momento da ressurreição, ele gira a chave dessa relação homem-mulher pela história da cristandade. Isso. E aí a gente fala de cristandade antes mesmo dele vir, né? Antes todo o processo vir. De criação. Interessante. Porque aí vem a queda, né? A queda modificou tudo, né? Até a própria criação. Nasceram espinhos e abrolhos e todo o paradigma humano foi transformado. Né? Então, começou desde o início. A mulher que tu me deste. Né? Já começou culpando. Já começou culpando. A desculpa de menino amarelo de Adão foi culpar. Isso aí foi a cara mais lavada que Adão tentou enganar Deus, na verdade, né? Mas não consegue. A senhora fala de traços de liderança, né? E aí, então, nesse caso, traços de liderança... Nisso aí, a gente pode considerar, então, Débora, ali no Antigo Testamento, Priscila e Febe, no Novo Testamento, como pastoras de sua época, mesmo não havendo ordenação. Eu não sei se houve ordenação no caso do Novo Testamento. Não sei. Com certeza, eu digo traços porque a Bíblia e a própria cultura, ela era masculinizada. Então, a liderança feminina existiu, né? Mas ela não era mencionada como se mencionava a liderança masculina, né? Débora, ela foi uma juíza e profetisa de um povo, né? Do povo de Israel. Então, ela estava ali, reconhecida por suas atribuições, pelos dons que Deus deu a ela, né? Então, ela convocou o povo. Foi ela que... organizou toda a batalha, né, e profetizou a vitória do exército. Então, ela foi uma líder reconhecida pelo povo e até assim, o próprio comandante, né, Baraque, ele dependia dela. Né? E o pastorado, ele também tem a questão, tem muito, né? Também tem muito o reconhecimento da igreja local. Isso. De fato. O ministério, seja ele de homem ou de mulher, ele é uma resposta ao reconhecimento da igreja local, né? Então, não é ninguém que diz assim, eu sou, né, eu quero ser um pastor, ou eu quero ser uma pastora. Eu acho que alguém chama e diz assim, você não acha? No meu caso, foi o próprio bispo e a própria comunidade. A alegria das pessoas quando o bispo me inspirou, me motivou, né? Ele disse, você faz tudo. Você só não faz celebrar a comunhão, casar, né, e batizar. Mas você já faz tudo que um pastor faz. Você tem uma iniciativa. E isso, para mim, eu fiquei chocada. Ao mesmo tempo, é como se você tivesse assim, não. Se ele reconhece, ele tem autoridade para isso. Eu acho que também, pastora, só um adendo, eu acho que também esse é um dos motivos que faz com que muitos dos vocacionados e vocacionadas fazem não é isso não, acho que é só impressão, porque ele está tão comprometido com a causa de Cristo, com a causa do Evangelho, de maneira que ele não está nem aí para o cargo, que a igreja acaba reconhecendo, e às vezes Deus tem que levantar pessoas para chegar e dizer assim, olha, meu filho, minha filha, eu acho que você tem que começar a pensar sobre isso. E aí a pessoa diz, não, nunca pensei, eu acho que isso acontece também porque a pessoa está tão comprometida ali, os olhos dela estão tão voltados para a igreja que ela simplesmente não olha.
Não observa essa possibilidade. Eu acho que, voltando aqui para os nomes que você citou, eu acho que esse aqui é uma resposta justamente da própria comunidade. Porque, por exemplo, Priscila e Áquila, um casal, né? E eram amigos de Paulo. E aí você não vê na Bíblia o momento em que Priscila é ordenada, que isso talvez na época, né, principalmente por uma sociedade masculinizada, isso não iria acontecer. Mas ela recebe o reconhecimento naturalmente, porque ela está na liderança. Né? Esse casal é mencionado na Bíblia, especialmente no livro de Atos. Áquila era um judeu natural de Ponto, né? Que trabalhava fabricando tendas. E Priscila era uma mulher de destaque, né? Na sociedade, pela sua cultura, pela sua família, mas ela tinha uma liderança. Tanto que as pessoas que tinham um peso maior de referência, era colocado na frente. Geralmente era o homem. Mas no caso deles, era ela. Né? Por exemplo, se um casal, um é bem calado, o outro é mais, né? Ele fala mais, ele administra mais, ele toma iniciativa, ele é proativo. Então, as pessoas vão recorrer para quem? Para quem estiver mais proativo, né? Então, no caso, era assim. Áquila deveria ser um homem calado, tranquilão. Talvez uma pessoa de bastidores. Exatamente. Né? Mas a Priscila era mencionada, né? Em algumas vezes ela é mencionada. E é interessante que, por exemplo, algumas denominações entendem Priscila como diaconisa e até por essa base colocam a função de diaconisa ainda assim, podendo ser também dada a mulheres. Mas só que o diaconato também é algo vocacionado e para muitas outras denominações, inclusive a igreja anglicana, é um período que você sai do seminário, né, passa um tempo e depois é ordenado ao pastorado. Porque na nossa igreja nós temos duas ordens, o laicato, né, e o clero. O clero é aquele que trabalha a tempo integral, que está cuidando de uma comunidade. Então, dentro do clero, da ordem do clero, existem 3 ordens: o diaconato, o presbiterato e o bispo, o episcopado. O diaconato ele pode ser permanente ou pode ser temporário. Se for temporário, é porque ele está num processo de ordenação ao presbiterato. E o permanente, ele se sente chamado para estar sempre servindo, né? Não liderar uma igreja, mas servir na área principalmente de servir a comunidade. Certo. A gente citou aí a questão de Débora, a gente citou a questão de Priscila, de Febe, né? E o que falar de Júnias em Romanos 16:7, que o apóstolo Paulo, que assim, a gente vai falar de Paulo pensava totalmente fora da caixa. Ali era um cristão extremamente criativo. Sexta-feira falei sobre criatividade na perspectiva de Paulo em Atenas, né? Paulo fazia uma leitura incrível da sociedade da época. E aí a gente fala de Paulo, que considera Júnias como apóstola. Isso não seria também uma pastora na época? Com certeza, não é? Eu acho que talvez a Bíblia não dá muita ênfase, porque eles colocam muito Andrônico e Júnia, né? Como se fosse um casal, ou irmãos, mas os dois sempre juntos. Isso já é um traço, né? E alguns comentários, eles até afirmam que Júnia era homem, né? Ou que eles eram apenas bem relacionados como mensageiros, porque há uma interpretação de apostolado como mensageiro, aquele que vai abrir caminho, né? Mas todas essas tentativas são derrubadas quando se faz um estudo mais profundo do texto, né, do texto original. E essa polêmica sobre algumas mulheres que se destacaram na Bíblia por serem líderes usadas por Deus passa pela história das civilizações, que não aceitam a liderança feminina, mas Deus sempre usou as mulheres e elas se destacam pelos seus feitos, né? Então, Júnia, ela foi uma apóstola, porque como mensageira, como uma pessoa que
abria caminho, né, que iniciava, né, ela foi reconhecida por Paulo, né? E tá aí, tá o registro, tá os frutos, né? Isso Até hoje. Até hoje. E assim, e pensando, ia ser uma pergunta, mas assim, pensando nisso, olha, se as mulheres recebem os mesmos dons espirituais dos homens, uma prova de que Deus também ordena mulheres, está aí. Eu não me recordo na Bíblia de ter, da gente ter algum dom que Deus diga assim, esse era para mulheres ou esses são dons para homens. Eu não recordo. Não tem. Então, não tem. Tá tudo aberto. Eu até fiz assim, estava pensando, né, nos dons ministeriais, né? Por exemplo, apóstolo, né? Apóstolo, além dos 12, existia Paulo, Pedro e provavelmente Barnabé, Tiago, Andrônico e Júnias, né? São apóstolos. Ou seja, o nome Júnias significa union no original e era um nome feminino e não era o nome de homem. Então, Júnia, ela se classifica como apóstola. Depois vem os presbíteros e bispos, né? Não há nenhum nome de mulher presbítera ou bispa, né, citado como bispo. Porém, não há nomes de homens também, né? Também como bispos, mas sim como presbíteros, como Pedro e o escritor de 2ª e 3ª João. Então, como bispos, nem homem nem mulher. Então, essa digamos assim, esse caminho de dizer, porque não tinha citações. As citações vêm por uma ocasião, mas não foi assim, olha, esses ministérios, como você disse, é para homens e esse é para mulheres. Né? Foi história registrada do que eles faziam. Não, e é interessante que, por exemplo, eu tenho irmãos nossos que, por exemplo, eu tenho 2 casos de denominações diferentes, onde a mulher é pastora ordenada e ele não é. E é muito, muito interessante isso. Para a gente, principalmente eu que vim de uma origem de igreja presbiteriana, onde não há ordenação feminina, a igreja que eu estou hoje tem, mas a presbiteriana não tem. Nossa, eu falei assim, rapaz, isso é muito estranho, mas que foi na época que eu conheci, eu estava na igreja presbiteriana, achava muito estranho, mas depois você vai amadurecendo e você vai pesquisando, você vai vendo que não, isso tem que ser encarado de uma maneira muito comum. Ora, né, se isso é encarado para homem, tem que ser encarado para mulher de maneira muito comum. Se a gente for trazer para mais para cá, pastora, e aí a gente vem trazendo, a gente sabe que no catolicismo não há uma ordenação mesmo, né, mas aí vamos trazer para a questão da igreja cristã evangélica protestante. Quais foram as primeiras igrejas que passaram a ordenar mulheres? Olha, eu estava até vendo em 1930, né, a igreja metodista começou a ordenar mulheres. A igreja anglicana, ela ordenou a primeira mulher, foi uma chinesa, né, eu até encontrei antes dela morrer, foi na época da guerra, né, porque numa cidade não existia, né, nenhuma forma de enviar um pastor, então o bispo ordenou essa mulher. E quando ele ordenou, depois a igreja reagiu contra tudo, mas na igreja anglicana, pelo menos uma vez ordenada para sempre. A gente até brinca, diz, você é ordenada até no inferno, né? Mas aí fizeram essa reação contrária, mas depois ela foi reconhecida, né? Então, a igreja metodista, eu acho que em 1930, e só em 1955 que foi criada a Ordem das Diaconisas. E apenas em 1970 que o Concílio Geral decidiu canonicamente acolher as mulheres que reconhecem vocacionadas para a plenitude do ministério ordenado, né? E aí depois vieram algumas outras anglicanas, a Igreja Quadrangular, que realmente foi fundada, né, do Evangelho Pleno, foi fundada por mulheres, e assim outras igrejas foram aderindo. Mas aquelas igrejas mais conhecidas e tradicionais, né, demoram mais,
né? A presbiteriana tem a independente. A independente, ela ordena diaconisas. Sim. A Igreja Presbiteriana do Brasil, até a década de 50, ordenava diaconisa. Sim. E depois deixa, e existe uma cláusula dentro do manual presbiteriano. Sim. Os nossos irmãos presbiterianos vão escutar, vão cutucar, vão dizer, rapaz, como é possível isso? É possível sim. Existe uma regra dentro do manual presbiteriano, não sei agora, mas eu acho que não mudou, que dá às mulheres o cargo de mulheres piedosas, mas não coloca o nome diaconisa. Faz toda a função do diaconato, mas muda o nome. Enfim, é uma opção deles, né? Assim, a gente respeita. A Igreja Católica, o que ela tem são as ministras da Eucaristia. Né? Elas não celebram, mas elas levam a Eucaristia, né? Já consagrada, então elas ministram nos hospitais, nos lugares onde é difícil que o membro da igreja compareça. Então ela é interessante. Ela é comissionada, ministra da Eucaristia. Agora vê que interessante. A senhora falou que a Igreja Metodista passou a ordenar na década de 30. Se a gente for analisar o contexto histórico, década de 20 foi a primeira geração feminista. A China, a Igreja Anglicana ordena uma pastora chinesa, no momento de guerra, que homens geralmente morrem um bocado. Então isso quer dizer, a gente começa a ver, mais uma vez, a igreja entendendo o seu papel dentro da sociedade e se adequando à realidade. Até para isso, né? Como é importante isso. Como influencia, né? A cultura, como ela está influenciando a igreja, e a igreja deveria influenciar a cultura, né? É uma coisa que a gente aqui tem falado tanto na nossa igreja sobre isso, né? Como é que a gente pode influenciar a cultura, fazer com que a cultura volte a voltar-se para Deus, né? Volte a Deus, isso. Né? Mas é isso aí. Para finalizar, eu tenho uma pergunta, que é uma curiosidade minha. Eu não sei, eu tenho muito medo de às vezes falar algo que seja chocante. Eu até digo para meus irmãos, entendo o que eu estou falando, essa perspectiva. Eu não faço a mínima ideia, mas assim, eu estava pensando aqui, pastora, se na sociedade antiga o homem ele possuía o protagonismo ali nos tempos bíblicos, né, diante da mulher, a Bíblia ela foi escrita apenas por homens, né? E os líderes da igreja primitiva, a grande maioria eram homens, pelo menos o que a gente tem de relato bíblico, né? Caso fosse nos dias de hoje, a senhora acredita que as mulheres teriam o mesmo protagonismo dos homens, a ponto até de escrever textos bíblicos, ou não? Seria como era antigamente? Não sei. Olha, se eu estou entendendo a sua pergunta, né, você faz pensando se hoje nós estivéssemos escrevendo a Bíblia, né, que nós estamos escrevendo sim. Os atos dos discípulos de Cristo hoje continuam sendo escritos, né? Eu acho que sim, né? Nós temos um protagonismo muito maior hoje do que nunca, né? Eu acho que os movimentos feministas eles erraram na forma, né? Mas eles têm um grito de desabafo necessário, né? Então, nós somos diferentes, homens e mulheres somos totalmente diferentes, e isso não quer dizer que um tem mais capacidade do que o outro. Não, de jeito nenhum. A mulher tem uma forma de liderar com um olhar diferente. E ela tem uma tendência de ser mais sensível, né? Ela tem uma sensibilidade para sentir melhor as coisas, ela é conciliadora, ela é aglutinadora, ela é perspicaz, mais do que o homem, ela tem uma penetração profunda, tanto que o povo diz assim, mas isso é o olhar feminino. Por quê? Porque ela, mulher, ela tem dizem um sexto sentido, mas isso é por causa da profundidade que ela percebe as coisas, né? E o homem, ele é prático, ele é veloz, ele é forte, ele é audacioso, né? Ele é aquele homem que foi criado mesmo. Eu estava um dia dizendo a meu marido, né? Eu acho que a família é como um carro, né? A vida familiar. O homem vai na direção e a mulher, ela é a como é que a gente chama? Que hoje a gente chama o GPS, né? Mas antigamente tinha o mapa.
E isso eu fiz muito na Inglaterra. Quando a gente não existia GPS, meu marido ia dirigindo, e ai dele se ele não me escutasse. Ele entrava na entrada errada, né? Porque, principalmente na Inglaterra, as avenidas grandes, essas avenidas interestaduais, elas têm número. Então, a gente vai orientando pelo mapa, né? Eu dizia assim, bem, olha, daqui a 3 entradas você vai entrar. E ele, né, tinha que fazer isso, senão para pegar novamente aquele caminho. Então, numa família, numa sociedade, quando os dois interagem, né, pelos seus dons, pelas suas atribuições, olha, o carro chega no destino certinho. Mas se o homem fica querendo dirigir e, ao mesmo tempo, ler o mapa, aí a confusão... Não, a gente não consegue, não. Eu assumo, a gente não consegue, entendeu? Pessoal, vamos deixar... Nossa, é mesmo. Ó, eu acho que é por isso também que quando a gente vê criança com certos desequilíbrios, é a ausência de um ou de outro, na grande maioria do pai. Mas os dois ali são importantíssimos, cada um na área. A senhora falou da questão do prático. Era a senhora começando a falar das características, eu pensando na minha mulher aqui, porque às vezes eu sou pragmático demais. Aí às vezes ela é mais sentimental, ela, não sei o que lá, eu disse, pronto, você não quer isso? Não, beleza, a gente já faz isso aqui e tal. Ela, mas você é prático. Eu disse, mas minha filha, você não reclamou disso, agora eu já estou tomando atitude. Olha, aí ela, mas você é pragmático demais. Mas é isso mesmo, eu acho que cada um na sua função, Deus levantou mesmo com suas características, para o bem da igreja mesmo, para o bem da família. Eu estava lendo um dia desses sobre o que a ciência prova sobre a diferença, né, entre o sexo masculino e feminino, até a questão do peso da massa cerebral, né, e toda essa parte muscular, né, tudo isso comprova que não existe superioridade ou inferioridade, cientificamente falando, né? E o belo dessas diferenças é que elas são necessárias para o equilíbrio social e a saúde da família e da sociedade. Então, é muito difícil alguém dizer assim, eu tenho que ser pai e mãe ao mesmo tempo. É muito difícil para essa pessoa. Quem consegue merece um prêmio. Merece. Todos os dias. Merece. É mesmo, com certeza. Eu lembro que uma vez no meu casamento, no meu casamento, quem celebrou foi um dos celebrantes, foi o pastor Miguel Cox. E aí ele falou usou o texto lá de Adão e Eva, quando eles se conheceram, e ele falou sobre a questão da submissão. E eu lembro que na hora, a gente tem alguns amigos que não são cristãos, eles têm uma outra visão disso. E eu pensei, e Renata pensou do meu lado, meu Deus do céu, tomara que não fale da mulher, tem que estar abaixo do homem, o homem é o cabeça. E a gente orando assim por dentro, e de repente ele fez, a submissão na perspectiva cristã são os dois debaixo da mesma missão. Meu Deus, aleluia. E foi engraçado que quem veio comentar com a gente sobre a pregação foram os não cristãos. Disseram assim, eu gostei desse pastor, né? Porque ele falou que os dois têm que estar debaixo da mesma missão. E glória a Deus por isso, porque a palavra de Deus não volta vazia. E se voltou, voltou com... Se ela não voltou com boa informação, né? E eu percebo isso hoje no meu chamado, o quão importante é a Renata para a minha vida e quão ela se encaixa no meu chamado, eu me encaixo no dela, cada um nas suas características. Tem horas, às vezes, que eu vou pregar em algum local e eu chego assim, amor, como é que foi? Não foi bom, entendeu? Você esqueceu disso. Na última mensagem que eu fiz, ela disse, você esqueceu 3 slides que eu fiz para você, porque ela é que faz o slide. Você esqueceu 3 slides, e eu fiquei... Eu disse, mas amor, o que importa é que a gente chegou... Não, mas você tem que falar dos 3 slides. Eu falei, mas ela foi detalhista. E é importantíssimo isso. Eu acho que é onde a gente se completa, né? E eu acho que o homem ainda ele não consegue viver sem a mulher. A mulher ainda consegue, mas eu tenho essa impressão de que o homem não consegue. É verdade. Né? É verdade. Tanto que, assim, quando o homem ele fica viúvo, ele fica perdido. Né? A gente às vezes pensa assim, mas ele ficou viúvo, tem que morrer assim. Não, ele não consegue, ele precisa de um GPS. De uma orientação, né?
aquela pessoa que vai lhe orientar, que vai dar. É tanto que assim, a Bíblia fala na mulher como construtora, né? A mulher sábia, ela edifica a sua casa, e a tola com as próprias mãos ela derruba. Por quê? Porque a mulher, à medida que ela vai amadurecendo, toda a experiência dela, e se ela é uma mulher cristã, ela vai produzindo uma sabedoria. Que pode ver as mulheres cristãs que amadurecem, que crescem no conhecimento da palavra, na experiência, elas se tornam mulheres que a sociedade escuta. Verdade. A sociedade reconhece. Né? Tanto que o marido é exaltado por causa dela. Né? Como lá em Provérbios 31. Ele se torna famoso por causa da mulher sábia que ele tem em casa. Como é que esses dois podem viver separados? Como é que uma igreja pode ser orientada só pelo homem? Não tem como. A igreja precisa dos dois. Precisa. Né? Nossa, é engraçado que a gente às vezes se leva numa sociedade do jeito que a gente está, e até no ambiente mesmo de igreja, que ainda é muito voltado para o homem. Vez ou outra eu me vejo perguntando para a Renata. Eu acho que a Renata às vezes deve se encher comigo, Júnior. Porque eu faço, amor, eu tô sendo machista. Eu fui machista. Eu tô sendo assim. Ela, não, meu filho, você não tá sendo, não. Ainda bem que nunca ela falou, você foi. Até agora. Ainda bem. Mas assim, eu acho que o homem, ele tem que estar sempre fazendo essa revisão. E o melhor termômetro dele para fazer essa revisão é a mulher, a mãe e filho e filha. Sabe? Dizer assim, olha, você está achando que eu estou forçando a barra, você está achando que eu estou sendo assim, sabe? É um conselho até que eu estou dando para os homens que escutam esse programa. Não tem problema não, pergunte para sua esposa, pergunte para sua mãe, pergunte para sua filha. São os melhores termômetros que você vai ter. Com certeza Deus vai usá-las para dizer se você está sendo ou não. Eu acho que é importantíssimo. Eu gosto, às vezes, de vez ou outra, ficar perguntando isso para a Renata para ver se eu estou agindo mesmo. Porque a gente não percebe e a gente age mesmo, né? Sendo assim, né? Faz parte da nossa construção. Pastora, nesse último momento aqui, a gente tem um momento das dicas culturais. E são dicas que são destinadas assim, ou a falar sobre o assunto, ou alguma coisa que a senhora esteja vendo, filme, livro, né, peça. Qual seria a dica cultural que você daria para a gente? Olha, eu queria até falar dentro do próprio assunto, porque nós estamos vivendo uma época de transformação, né, transição. A sociedade pós-moderna, hoje, muito líquida, né? A gente precisa consolidar os fundamentos cristãos nesse período. E uma das formas que a gente pode responder, porque o mundo clama por respostas, né, é a gente rever a nossa cultura. A Bíblia não, ela é a palavra de Deus, está ali, mas a nossa cultura, a gente vai identificar coisas da nossa cultura com a cultura da Bíblia também, do povo da Bíblia, não do Deus da Bíblia, mas do povo da Bíblia, não é? Então eu estava aqui pensando, a nossa sociedade é uma sociedade enferma, né? Uma cultura onde o homem predomina e a mulher é objeto. Hoje a gente vê aí o feminicídio, a gente vê o aumento do abuso sexual de crianças e adolescentes, não é? E a gente vê uma sociedade enferma, né? Uma sociedade enferma. Então, o sintoma é uma sociedade que falhou, né? A nossa cultura está falida. Aí eu estava vendo um livrinho que a gente usa lá no meu trabalho, eu trabalho na Visão Mundial, né? E tem um livrinho que foi escrito pelas mulheres de um outro país aqui da América do Sul, e são algumas frases cotidianas que para a gente parece uma coisa tão simples, bobinha, coisa que o povo repete, né? Mas assim, quando a gente vai olhar o contexto e o que essa frase atinge na vida da gente, aí a gente começa a identificar dentro da própria cultura coisinhas que inspiram o machismo, e até hoje há quem diga que nós vivemos numa sociedade de estupro, né? Que até o olhar, né? É um olhar que transmite essa vontade, né? Mas, por exemplo, vou citar só algumas frases. Por exemplo, por trás de um grande homem existe uma grande mulher.
Por que ela não está do seu lado? Entende? Por exemplo, devia ser um pouquinho mais feminina. Não tem criança que mal você... Se eu fosse reclamar, por exemplo, dessa frase com a minha esposa, eu tava ferrado, porque Renata não gosta de se maquiar. Foi usar brinco com 12 anos. Que ela vem de uma história da Assembleia de Deus. Sim. Aí, veja, o que mais? Deixa eu ver que Renata não gosta que a gente tem, Júnior. Ela não tem altas coisas assim que, para muitos, ela seria um machinho, né? Mas não tem nada de machinho, ela é bem feminina, assim. Ela só não é convencional, né? Veja a outra. Homens não choram. Entendeu? Eu quase que chorando já 2 vezes que a senhora falou aqui, pastora, nessa entrevista, hein? A senhora contando sobre a sua vida de caminhada, eu já estava, poxa, a gente fica eu até falei aqui, homem chora sim. Não é? Tem outras como assim, foi ela quem buscou por andar vestida assim. Não é? Então a mulher ela não pode usar nada. Eu lembro que assim eu participava de acampamentos na minha juventude e assim a mulher ela tinha no acampamento adolescente não podia usar camiseta de malha. Coisas que hoje eu olho assim eu digo gente era um absurdo, né? Era um absurdo. Ou senão na minha geração já foi assim. A mulher não pode ir de biquíni para o acampamento. Se ela for ela tem que vestir uma camisa por cima. Aí a bichinha ia para a piscina, ficava com a marca da camisa, mas não ficava com a marca do maiô do biquíni. Né? Eu acho que assim, a nossa sociedade faliu, sabe? A nossa cultura faliu. E a igreja, ela tem um papel fundamental. É uma oportunidade incrível agora da igreja trazer esses valores, né, que são bíblicos, valores sobre o homem e sobre a mulher, a paternidade e a maternidade, de uma forma que o mundo diga assim, é isso que eu estava procurando, sabe? É dessa forma que eu quero viver, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado hoje com a nossa cultura. Como é que a gente consegue esse livrinho? Eu deixo esse com você. Oh, coisa boa! Olha, vou deixar todo mundo com inveja que está ouvindo aqui. Júnior é meu, viu, Júnior? Você quer ler o título do livro? Deixa eu ver aqui. O título é As 13 Frases Cotidianas para Entender a Violência de Gênero. Muitíssimo interessante. É uma produção da própria Visão Mundial? Isso foi um fruto de um trabalho com mulheres, né? Então aí ele identificou e hoje a gente tem uma formação sobre a violência de gênero. Hoje a gente vive um clamor. Essa semana mesmo vocês viram quantas crianças foram, né, sacrificadas, outra mulher morta. Todos os dias nós temos e sem contar, viu, que na pesquisa oficial a violência doméstica que tem sido denunciada, 16% são de igrejas, são evangélicos. 16%. Isso é o número das denúncias. E eu acredito que é mais difícil você saber sobre a violência dentro da igreja, da família da igreja, do que fora. Por quê? Porque na igreja você tem a capa de Sim. crente, nós somos crentes. Então isso não pode sair daqui. E tem uma coisa que a gente vê muito, é a reação. Se for falar sobre violência doméstica, sobre abusos com crianças, não é? A primeira coisa, a liderança faz assim, não, esse assunto a gente não pode trazer agora para a igreja. Tem uma frase aqui, a pastora falando aqui, tem uma frase que eu acho massa. Essa cor é de mulher. Nossa, eu não lembro da minha esposa usando rosa. Tu já viu, Renato, usando rosa? Não, porque... não, mas é sério. E já eu gosto de rosa. Eu gosto de rosa. Mas eu tô aqui... Você muito legal. vai gostar. Eu quero deixar uma indicação. Eu já ia falar sobre isso, mas eu vou indicar também o Instituto Maria da Penha. Certo? Fiquei sabendo aqui nos bastidores que já está com a unidade aqui em Recife. Isso. Eu vou pesquisar e já convido a que pesquisem. E um que eu já conheço, que é a Visão Mundial. É uma instituição, uma ONG cristã, extremamente responsável e séria. Então, se vocês puderem pesquisar, seguir no Instagram, né, no Face, deixa eu ver aqui, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Então, Visão Mundial
Eu acho que vai dar boas ferramentas aí para a igreja de vocês. Eu acho que tem temas muito bons para serem abordados nas igrejas e eu tenho certeza que o pessoal da Visão Mundial está à disposição para chegar junto. Tá certo? Pastora, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado, meu Deus abençoe. Eu fui abençoado. Eu que agradeço. Né? E eu posso lhe chamar outras vezes também? Pode sim. Então tá massa. Eu queria fazer um convite. Opa, pois não. No dia 13, no dia 12, às 3 horas da tarde, nós vamos fazer um culto de oração no Instituto Maria da Penha. Né? Nós queremos reunir pastoras, líderes de Recife, do Grande Recife, lá para conhecer o nosso trabalho entre Mulheres de Visão, que eu coordeno nacionalmente, né? E Instituto Maria da Penha. Nós precisamos orar e precisamos ter ações. Culto de oração, né? É um culto de oração, é um chá da tarde que nós vamos fazer e um culto de oração. O Instituto Maria da Penha fica na Rua Marquês de Olinda, número 150, bairro do Recife Antigo, bairro São José, no 2º andar do prédio da Secretaria do Trabalho, Emprego e Qualificação. A Visão Mundial, ela fica na Rua do Fogo, número 22, no 4º andar. Meu escritório é lá, eu coordeno o Ministério Mulheres de Visão a nível nacional. Joia. Que massa, vamos lá. Então, esse programa está saindo no dia 12. Então a gente vai colocar esse programa e eu vou deixar aqui gravado. Se a gente já tem que colocar de manhã, a gente vai colocar de manhã mesmo para as pessoas ouvirem para esse evento. Tá bom, pessoal, então a gente vai indo nessa. Um beijo do Gordinho em Processo. Deus abençoe e tudo de bom. Esse podcast foi editado por Cuscuzcast.